O livro que a gente vai ler é esse aqui. Esse a gente já começou a ler, Johnny? Aham. Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito dos livros que lerei em 2024, mas eu quero falar também da iniciação à leitura desse jovenzinho aqui, o meu neto Johnny. Ele está passando uns dias de férias aqui comigo e então por isso no título Nasce um Leitor, porque o propósito da avó aqui é sempre fazer com que os netinhos se desenvolvam na leitura, né? Qual é o desejo de nós brasileiros, assim, de nós seres humanos, né? Mas falando em especial do nosso país, a gente quer que aqui no seio do Brasil nasçam cada vez mais jovens leitores, porque a gente sabe que é a partir dos livros que a gente vai ganhando conhecimento, enfim. Então aqui é o meu discípulo. Está nessa página. Olha só. Nós estamos conhecendo as historinhas que os bichos estão ensinando, que dentre os diferentes a gente pode se sentir muito à vontade, que tá tudo bem se um tem uma pata maior, um rabo menor, uma orelha mais comprida, ou se um tem bigodes, o outro não, que tá tudo bem, dá de brincar muito à vontade um com o outro porque estamos entre amigos. E aqui a gente está aprendendo a se valorizar. Esse é o tema desta história. A gente começou nesta semana e a gente está acompanhando o encontro de vários amigos bichos da floresta, em que, mesmo sendo diferentes, eles têm um relacionamento excelente, um ajuda o outro, porque não importa ser diferente, importa que são amigos e cada um tem o seu valor, dentro das suas diferenças. É aí que está começando a historinha do Johnny, que é um menino de 8 anos de idade, ele tem um tamanho aí de criança de 10, 11 anos, mas 12. Talvez até 12, mas ele ainda tem 8 anos e ele entrou na escola no primeiro aninho, no ano da pandemia, em 2020. E isso foi um fator de complicação para ele, porque com as aulas online, para quem está iniciando, aquele estudante ali do primeiro ano, ele se vê muito perdido, porque ele tem que entrar em contato com as letras, com os números, e não é fácil para a criança receber esse ensinamento assim. É muito importante estar na sala de aula nesse primeiro contato. A gente sentiu isso, né? Nessa dificuldade que foi para o Johnny e certamente para outros amigos da escola também. Mas o importante é que ele está em franco desenvolvimento, ele faz um acompanhamento com a psicopedagoga, que está sendo excelente, estão ajudando muito no desenvolvimento. Eu falo isto para que você, mãezinha, que está aí talvez com dificuldade com o seu filho, ou vê que ele tem mesmo algumas dificuldades, como o Johnny teve, mas ele conseguiu superar isso. Ele vem conseguindo superar com o apoio de nós todos, né? A família, a mãe, o pai dele, a outra avó, enfim, a gente está sempre nessa luta, né? De buscar esse desenvolvimento. Ele está nesse caminho dele, nos primeiros passos como leitor. É isso, Johnny? Uhum. E o que você achou daquela historinha que a gente leu nesta semana? Gostei. Eles falam que assim, ó, que o outro não sabe voar e o outro consegue voar. Uhum. Vai ser mais fácil pegar ele que não pegar. Do que não pegar. Mas ser perdedor também pode ser legal. O Johnny está dizendo que ser perdedor também pode ser legal. Por que seria legal ser perdedor? Por causa que ele brincou. Vale a participação dele. Brincou muito. Se ser diferente, os amigos, pode ser legal. Por que é legal ser diferente, Johnny? Porque se o outro pula mais alto, outro corre mais alto, o outro que voa. Um voa, o outro não voa, mas cada um tem a sua qualidade, certo? Enquanto um sabe voar, o outro sabe correr muito bem, né? Então é isso, a gente vai aprendendo e o Johnny leu um pedacinho da história, eu leio um pedacinho para não ficar cansativo, então é cheio de balões a história, né? Como história em quadrinhos, assim. Vou mostrar aqui um pedacinho, ó. Tá vendo? A conversa deles, então o Johnny lê um balão e a avó Suzana lê um outro balãozinho. E a gente vai fazendo aí essa parceria e fica muito gostoso. Então antes de dormir a gente sempre treina a nossa leitura e vai todo mundo dormir contente. E tem vários livros, tem o livro desse daqui,
Tem o que a gente já mostrou. Uhum. E tem aqui o dos... Esse daqui, do roxo. Uhum. E esse daqui do javali. Essa aqui é uma produção da Escola da Inteligência, Educação Socioemocional. Vai mexer com o sentimento deles e com o trabalho em grupo, com o seu meio. Leia com as suas vozes, com os seus pais, com as suas mães, com o seu irmão mais velho, com o seu avô. Isso. Com qualquer um que possa ajudar você na leitura, né? Até a professora. Principalmente, né? Que na escola vocês leem bastante. Então, também a gente tem muita gratidão pelas professoras que contribuem tanto com o crescimento dos alunos de diversas idades. Então, muito obrigada, Johnny, por participar aqui. Você gostou? Quem você vai fazer leitor este ano? Bom, agora o Johnny se despediu da gente. Eu vou continuar o vídeo com vocês, como é o modo aqui do canal. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência como leitora, que começou na 6ª série, quando eu tinha ainda 11 anos de idade. Então, nós fomos obrigados pela professora de língua portuguesa a escolher um livro, um dos autores, que ela passou numa lista de autores brasileiros. Então, naquela época, isso eu estou falando eu acho que era o ano de 1981, eu estudava num colégio estadual, como sempre estudei, né, em escola pública. E então, o que nós tínhamos que fazer? Nós não tínhamos esses livros na escola, nós tínhamos que ir até a biblioteca pública e escolher um livro. E foi isso que eu fiz, eu me deparei com milhares e milhares de livros, eu fiquei assim, sabe assim, quando você fica perdido, a bibliotecária me mostrou o local onde tinham aqueles autores, né, que estavam na minha listinha, e eu fiquei bem perdida, não sabia por onde começar. E foi claro que é bem comum de uma criança escolher a capa do livro, né? Mesmo nós, como adultos, a gente vai muito pela capa de um livro. E eu acabei me deparando com José Mauro de Vasconcelos, com o título Rosinha, Minha Canoa, que é exatamente esse que eu tenho aqui agora. Era essa capinha, mas era uma encadernação grossa, né, como as bibliotecas públicas faziam naquela época, para dar uma resistência. Então, e eu fiquei encantada, assim, de olhar essa canoinha, né, já imaginei Rosinha, né, o que seria falado a respeito de uma canoa, achei muito curioso. E sei lá, esse livro já me pegou ali, né, naquele momento, então foi esse o escolhido. E quando eu cheguei em casa e comecei a ler esse livro, eu fiquei completamente extasiada, assim, eu ficava me perguntando, gente, é isso então que tem dentro de um livro? Eu não sabia que era essa emoção, sabe? Eu nunca iria imaginar, se não fosse aquela abençoada professora me empurrar esse livro. Claro que mais tarde, né, em algum momento, iria acontecer esse despertar, porque lá em casa não havia assim uma biblioteca, não tinha ávidos leitores, mas a minha mãe sempre gostou de livros. Sempre um livro ou outro tinha por lá, e a minha mãe tinha um princípio de pensamento que era o seguinte: o livro só tem valor se ele estiver em circulação, ele tem que estar de mão em mão, porque enquanto está na sua estante, está parado, ele não tem valor, ninguém está lendo ele. Então eu sempre segui isto. Eu fui uma dessas pessoas que lia o livro, eu comprava um livro e eu deixava numa praça pública para que alguém pegasse esse livro, eu emprestava para os amigos, eu dava, eu lia e passava adiante, eu nunca ficava com os livros, né? E era muito comum isso em casa. A gente tinha lá alguns livros, mas assim, sempre estava em troca, né, com os amigos. Alguém nos emprestava um, tinha aquela coleção Vagalumes, tinha lá em casa. Minha mãe trazia na época lá do Baú da Felicidade do Silvio Santos, ela fazia a troca ela pagava aqueles carnês e trocava por livrinhos com historinhas infantis. Então a gente tinha assim um contato de leve, mas eu nunca tinha tido a oportunidade ainda de pegar um autor que tivesse uma escrita já mais séria, né? Que tivesse esse jeito assim, que apresentasse as histórias pra gente de um jeito tão encantador. E José Mauro de Vasconcelos entrou no meu coração para sempre, assim. Então, mais tarde, eu procurei na estante virtual, eu acabei encontrando esse livro usado, porque eu queria exatamente essa capinha, sabe? Para ficar aquela coisa, a memória afetiva, né? Fica aí o meu relato de como eu iniciei na leitura.
Aí com os 12, 13 anos, eu e a minha irmã mais velha, a gente já começava a ler aquelas Júlia, Sabrina, aquelas histórias de romance, assim. Então a gente ia na biblioteca para devorar aqueles livros. Ali a gente pegava, toda semana podia pegar 2 livros, a gente pegava e lia rápido para trocar. Enfim, aí a leitura nunca mais largou de mim, sabe? De um modo geral, são as escolas que nos levam a conhecer autores diversos, assim. Então, hoje que eu possa ser apoio para o meu neto, né? E para tantas outras crianças que eu puder trazer junto aí nessa grande rede, né? Então eu convido você também a fazer a sua parte. Já pensou quem você vai focar este ano para ajudá-lo a tornar-se um leitor? Talvez você mesmo não seja ainda um leitor, eu convido você a tornar-se um leitor. E qual que é o grande desafio? Pegar o seu primeiro livro, escolha um tema de algum livro muito bem falado, né? E desfrute desse livro, experimente, leia um pouquinho, 10 minutos todos os dias, né? Seja quanto for o tempo que você tem, às vezes é o percurso, é um horário de almoço aí que você está descansando, vai ler um pouquinho. Antes de dormir, para quem não está acostumado com a leitura, eu não recomendo, porque a pessoa ela sente a leitura como uma monotonia, aquilo não está ainda nela, né? Então ela acaba, tem muita gente que associa a leitura com o sono, mas não, eu posso afirmar que ela só vai causar sono em quem ainda não está acostumado com elas. Claro, a não ser que você tenha tido um dia muito exaustivo, aí não adianta ler, não adianta também querer ver um vídeo no YouTube, a pessoa não aguenta nada também. Se ela está cansada, ela vai dormir. Mas, de um modo geral, a leitura, para quem está acostumado com ela, nunca vai ser um sonífero. Ao contrário, ela desperta, sabe? A mim, ela me deixa ligada, assim. Mas, se você ainda está iniciando, é importante que escolha horários assim mais onde você esteja mais alerta, né? Para fazer escolha 10, 15 minutinhos, faça isso como um propósito. E aí você vai ver que isso vai aumentar, você vai arrumar tempo do seu dia para fazer isso. Bom, agora eu gostaria de falar com vocês sobre os livros que lerei em 2024. Já comecei, inclusive, alguns deles, claro, nós já estamos no dia 12 de janeiro, então já li algumas coisas, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Alguns eu ainda não tenho em mãos, nem comprei ainda, porque outra coisa importante que eu gostaria de falar sobre mim, todos os livros que eu tenho aqui em casa, todos são lidos. O que eu tenho que ter é uma média de, sei lá, uns 5 livros, 3 pelo menos, ali sobrando, me esperando na estante. Eu não posso ter, assim, só aquele livro que eu tô lendo, não, porque eu termino e já tenho que pegar outro. Às vezes, sim, você tem um livro que te deixa, assim, um pouco, sei lá, ele mexe tanto com você que você fica 1, 2 dias sem ler, mas é muito difícil acontecer. Eu termino um livro e já no mesmo dia já tô pegando outro. Mesmo que eu não comece, eu tenho que saber que o meu livro está ali me esperando. Então, eu vou ter essa sobrinha. Alguns eu já comprei para os que eu vou ler nesse ano. Claro que não serão apenas 12 livros para 2024. Eu estou trazendo o que vai representar cada mês do ano, entende? A Velha Loja de Curiosidades, de Charles Dickens. Eu já iniciei este aqui, no momento estou fazendo esta leitura. O livro é uma tentação, aqueles que você pega e não quer largar o osso, sabe? Então, é um livro muito interessante sobre uma netinha que mora com o avô, nesse lugar aqui onde eles têm a loja de curiosidades. Esse avô acaba se envolvendo com jogos, né? Que ele tem o propósito de deixar a netinha rica para quando ele morrer. Ele acaba perdendo tudo que eles têm e eles vão parar na rua. É muito difícil não estar com ele na mão, sabe? Todo instante que eu tenho o livro, eu tô com ele. O outro livro que eu trago aqui é O Livreiro, de Pedro Herz. Ele é o dono das livrarias Cultura e é um livro, esse eu já li agora em janeiro. Conta a história dele, fantástica, de como a mãe dele iniciou essa livraria, com apenas 10 livros sendo alugados em casa. É uma história, assim, bem detalhada de como iniciou a história dessa família de judeus aqui no Brasil. Esse livro foi publicado em 2017, então já se passaram alguns anos, já se sabe que aconteceram algumas outras coisas com a Livraria Cultura, mas eu vou fazer uma resenha mais tarde falando sobre isso. O outro livro é A República dos Sonhos, de Nélida Pinhon. É um calhamação que eu tenho certeza que será deliciosa essa leitura, então não vejo a hora de abrir esse livro aí.
Tenho certeza que a Nélida vai honrar essa imagem que ela criou, né, de si mesma para mim. As Ondas vai entrar este ano, que eu não tenho uma experiência muito boa com Virginia Woolf. Ela não me dá satisfação assim na leitura. Eu reconheço o grande texto que ela cria. Ela traz muita sabedoria nos seus textos. Eu só não gosto do jeito como ela escreve, né? Vamos ver então o que vai acontecer aí comigo, né, nesta experiência de leitura com a Virginia Woolf. Outra leitura, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Eu já li muita coisa de Eça de Queiroz. Eu amo esse autor, gosto demais. Eu nunca li O Primo Basílio, mas é claro que eu conheço a história. Eu acho que é meio impossível assim você não conhecer, não saber do que se trata. Mas assim, vai ser a primeira vez que eu vou iniciar então essa leitura e ir até o final. Não que eu tenha tentado, não, mas já li pedaços dela, né? Já, sabe assim, de curiosa, quando você abre umas páginas e tal, mas nunca parei para fazer essa leitura. E agora eu acho que chegou o momento. Outro autor que eu trago é Carol Phillips. Nunca li nada dele. A Travessia do Rio vai ser o meu primeiro contato com esse autor e já gostei da premissa. Vai se falar sobre a diáspora africana, onde os membros de uma família são vendidos, os filhos de uma família são vendidos pelo próprio pai e a gente vai acompanhar a trajetória de cada um desses irmãos. O outro livro, Hilda Hilst, O Caderno Rosa de Lori Lamb, é um livro que é cascudo, viu? Porque, surpreendentemente, vai falar de uma criança de 8 anos prostituída com o consentimento do pai e da mãe. Então, é até doloroso isso, e não tem como você não ser atraído por essa história para tentar entender, afinal, o que aconteceu aí, né? O que é? Tá todo mundo louco, né? Tá todo mundo doente, o que é? Mas vou descobrir então. Ouvi falar muito bem desse livro e me bateu uma grande curiosidade de saber, assim, afinal, que história é essa? Próximo livro que eu vou trazer aqui para vocês é Espumas Flutuantes, de Castro Alves. É um livro de poesia. Eu nunca trouxe um livro de poesias aqui para o canal. Esse livro está bem surradinho, eu ganhei recentemente de uma professora e eu achei interessante, assim, trazer, né, essa coisa da poesia para o canal. É algo que a gente não costuma falar e ver, né? Eu espero trazer uma resenha bastante interessante aqui para o canal. O próximo livro que eu vou trazer aqui para vocês, eu não tenho ele em mãos, mas eu vou deixar a capinha aqui no alto, é o Floradas na Serra, de Diná Silveira de Queiroz. O outro livro será uma biografia de Tarsila do Amaral, Tarsila, Uma Vida Doce Amarga, de Mary Del Priori. É uma biografia que eu fiquei bastante curiosa de conhecer, porque recentemente li alguma coisa sobre Tarsila e fiquei muito curiosa de saber um pouco mais sobre ela. Essa artista tão importante para a arte brasileira e importantíssima, assim, ela tem um significado muito particular para o modernismo brasileiro, então quero conhecer um pouquinho mais dela. Outro livro será Paris dos Escritores Americanos, de Ralph Shore. Vamos ver o que nós vamos encontrar aí nessa história, ouvir coisas excelentes a respeito. Quero saber um pouquinho mais sobre essa questão. Me parece que está muito ligado ali aos rebeldes lá dos anos 20, né? Dos anos de 1920. Estou apostando fortemente nesse livro. E o último dos 12 será A Madonna de Cedro, de Antônio Calado. Sei quase nada deste livro, o que sei é que está muito ligado a um tema religioso e vamos descobrir então juntos isso, né? É isso então, meus amigos, eu fico muito agradecida por sua presença até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!